Não, a partir desse instante, então, a aula está sendo gravada, né? Na aula passada, a gente fez a leitura do texto do Drummond. A gente até pegou nesse site aqui, né? Revista Prosa, Verso e Arte, que foi o texto Flor, Telefone, Moça. Aí as alunas fizeram a leitura e aí a gente começou, né, a tentar construir algum sentido para o texto. Então, assim, antes da gente voltar a fazer isso, né, agora fazendo uma análise mais dentro dos parágrafos, né, a gente podia fazer uma outra leitura, né, que é uma outra aula, então fazer uma outra leitura, apenas uma, porque a gente já fez algumas, e aí a gente, em cima dessa leitura, a gente já poderia pensar melhor um pouco o texto, tá? Então, Darisa, você pode fazer a leitura para a gente? Sim. Então vamos lá, vou colocar. Ok. Vou fechar o microfone e você começa. Certo. Já é esse texto? Não, não é conto. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Naquele dia escutei. Certamente porque era a amiga quem falava, e é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais, até sem olhos. Falava-se de cemitérios. Cemitérios? De telefones? Não me lembro. De qualquer modo, a amiga... Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. Sei de um caso de flor que é tão triste... E sorrindo. Mas você não vai acreditar, juro. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de contar. Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de universal credulidade. E daí, argumento máximo. A amiga asseverou que a história era verdadeira. Era uma moça que morava na rua General Polidoro, começou ela, perto do cemitério São João Batista. Você sabe, quem mora por ali, queira ou não queira, tem de tomar conhecimento da morte. Toda hora está passando enterro e a gente acaba por se interessar. Não é tão... Perdi aqui a linha. Tá. Obrigada. Não é tão empolgante como navios ou casamentos ou carruagem de rei, mas sempre merece ser olhado. A moça, naturalmente, gostava mais de ver passar enterro do que de não ver nada. E se fosse ficar triste diante de tanto corpo desfilando, havia de estar bem arranjado. Se o enterro era mesmo muito importante, desse de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada. Mas já notou como o coroa impressiona a gente? Demais. E há curiosidade de ler o que está escrito nelas. Morto que dá pena é aquele que chega desacompanhado de flores. Por disposição da família ou falta de recurso, tanto faz. Sobe um pouquinho o texto, por gentileza. As coroas não prestigiam apenas o defunto, mas até o embalam. Às vezes, ela chegava a entrar no cemitério e acompanhar o préstito até o lugar do sepultamento. Deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá por dentro. Meu Deus, com tanto lugar para passear no Rio. E no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no morisco, debruçar-se na murada. Tinha um mar à sua disposição a 5 minutos de casa. O mar, as viagens, as ilhas de coral, tudo grátis. Mas por preguiça, pela curiosidade dos enterros, sei lá por quê, deu de andar em São João Batista, contemplando o túmulo. Coitada! No interior isso não é raro, mas a moça era de Botafogo. Ela trabalhava? Em casa, não me interrompa. Você não vai impedir a certidão de idade da moça, nem sua descrição física, para o caso que estou contando, e isso não interessa. O certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério, mergulhada em cisma. Olhava uma descrição
ou não olhava, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia. Comparava as covas ricas às covas pobres. Fazia cálculos de idade dos defuntos. Considerava retratos em medalhões. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Sobe um pouco, Cadu. Subiu o texto. Pois, que mais poderia fazer? Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que, numa tarde, ela apanhou uma flor. Que flor? Flor qualquer. Margarida, por exemplo, ou cravo. Para mim, foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Apanhou com esse gesto vago e maquinal que a gente tem diante de um pé de flor. Apanha, leva ao nariz, não tem cheiro, como inconscientemente já se esperava. Depois amassa a flor, joga para um canto, não se pensa mais nisso. Se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua quando voltou para casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. O certo é que já tinha voltado, estava em casa, bem quietinha, havia poucos minutos, quando o telefone tocou. Ela atendeu. Alô? Que é de a flor que você tirou de minha sepultura? A voz era longínqua, pausada, surda. Mas a moça riu, e meio sem compreender. O quê? Desligou, voltou para o quarto, para as suas obrigações. 5 minutos depois, o telefone chamava de novo. Alô? Que é de a flor que você tirou de minha sepultura? 5 minutos dão para a pessoa mais sem imaginação sustentar um trote. A moça riu de novo, mas preparada. Está aqui comigo, vem buscar. No mesmo tom lento, severo, triste, a voz respondeu. Quero a flor que você me furtou. Me dá minha florzinha. Era homem ou era mulher? Tão distante, a voz fazia-se entender, mas não se identificava. A moça topou a conversa. Vem buscar, estou te dizendo. Você bem sabe que eu não posso buscar coisa nenhuma, minha filha. Quero minha flor. Você tem a obrigação de devolver. Mas quem está falando aí? Me dá minha flor. Eu estou te suplicando. Diga o nome, senão eu não vou, não dou. Me dá minha flor. Você não precisa dela e eu preciso. Quero minha flor, que nasceu na minha sepultura. O trote era estúpido, não variava. E a moça, enjoando, logo desligou. Naquele dia não houve mais nada. Mas no outro dia, houve. À mesma hora, o telefone tocou. A moça inocente foi atender. Alô? Quer de a flor? Não ouviu mais. Jogou o telefone no gancho, irritada. Mas que brincadeira é essa? Irritada, voltou à costura. Não demorou muito. A campainha tinia outra vez. E antes que a voz lamentosa recomeçasse, olhe, vire a chapa. Já está pau. Sobe, por favor, no texto. Você tem que dar conta de minha flor, retrucou a voz que queixa. Para que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo e eu, pobre de mim, já acabei. Me faz muita falta aquela flor. Está fraquinha, não sabe de outra? E desligou. Mas voltando ao quarto, já não ia só. Levava consigo a ideia naquela flor, ou antes, a ideia daquela pessoa idiota que a vira arrancar uma flor no cemitério e agora aborrecia pelo telefone. Quem poderia ser? Não se lembrava de ter visto nenhum conhecido. Era distraída por natureza. Pela voz não seria fácil acertar. Certamente se tratava de voz disfarçada, mas tão bem que não se podia saber ao certo se de homem ou de mulher. Esquisito, uma voz fria. E vinha de longe, como de interurbano. Parecia vir de mais longe ainda. Você está vendo que a moça começou a ter medo. E eu também. Sobe o texto, por gentileza. Não seja bobo. O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava, não crescia de volume, implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo e que seu sossego eterno
admitindo que se tratava de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Mas seria absurdo admitir tal coisa, e a moça, além do mais, não queria se amofinar. No quinto ou sexto dia, ouviu o filme A Cantilena da Voz e depois passou-lhe uma bruta descompostura. Fosse amolar o boi, deixar de ser imbecil, palavra boa, porque convinha a ambos os sexos. E se a voz não se calasse, ela tomaria providência. A providência consistiu em avisar o irmão e depois o pai. A intervenção da mãe não abalara a voz. Pelo telefone, pai e irmão disseram as últimas à voz suplicante. Estavam convencidos de que se tratava de algum engraçado absolutamente sem graça, mas o curioso é que, quando se referiam a ele, diziam: a voz. A voz chamou hoje? Indagava o pai, chegando da cidade. Ora, é infalível, suspirava a mãe, desalentada. Descomposturas não adiantam, pois, ao caso, era preciso usar o cérebro, indagar, apurar na vizinhança, vigiar os telefones públicos. Pai e filho dividiram entre si as tarefas. Passaram a frequentar as casas de comércio, os cafés mais próximos, as lojas de flores, os marmoristas. Se alguém entrava e pedia licença para usar o telefone, o ouvido dos peões se afiava. Mas qual? Ninguém reclamava do flor de jazigo. Restava a rede dos telefones particulares. Um em cada apartamento, 10, 12 no mesmo edifício. Como descobrir? O rapaz começou a tocar para todos os telefones da Rua General Polidoro. Depois, para todos os telefones das ruas transversais. Depois, para todos os telefones da linha 26. Discava, ouvia o alô, conferia a voz, não era. Desligava. Trabalho inútil, pois a pessoa da voz devia estar ali por perto. O tempo de sair do cemitério e tocar para a moça. E bem escondida estava ela, que só se fazia ouvir quando queria, isto é, a uma certa hora da tarde. Essa questão de hora também inspirou a família algumas diligências, mas infrutíferas. Claro que a moça deixou de atender telefone, não falava mais nem para as amigas. Então a voz, que não deixava de pedir, se outra pessoa estava no aparelho, não dizia mais: você me dá minha flor. Mas quero minha flor. Quem furtou minha flor tem de restituir, etc. Diálogo com essas pessoas, a voz não mantinha. Sua conversa era com a moça, e a voz não dava explicações. Isso durante 15 dias, um mês, acaba por desesperar um santo. A família não queria escândalos, mas teve de queixar-se à polícia. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunista, ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Então, o pai correu à companhia telefônica. Foi recebido por um cavalheiro amabilíssimo, que coçou o queixo, aludia a fatores de ordem técnica. Mas é a tranquilidade de um lar que eu venho pedir ao senhor. É o sossego de minha filha, de minha casa. Seria obrigado a me privar do telefone? Não faça isso, meu caro senhor. Seria uma loucura. Aí que não se apurava mesmo nada. Hoje em dia é impossível viver sem telefone, rádio e refrigerador. Pode subir o texto. Dou-lhe um conselho de amigo. Volte para a sua casa, tranquilize a família e aguarde os acontecimentos. Vamos fazer o possível. Bem, você já está percebendo que não adiantou. A voz sempre mendigando a flor, a moça perdendo o apetite e a coragem, andava pálida, sem ânimo para sair à rua ou para trabalhar. Quem disse que ela queria mais ver enterro passando? Sentia-se miserável, escravizada a uma flor, a um vago defunto que nem sequer conhecia. Por quê? Já disse que era distraída. Nem mesmo se lembrava da cova de onde arrancara aquela maldita flor. Se ao menos soubesse. O irmão voltou do São João Batista, dizendo que do lado por onde a moça passeara aquela tarde, havia 5 sepulturas plantadas. A mãe não disse coisa alguma. Desceu, entrou numa casa de flores da vizinhança, comprou 5 ramalhetes colossais, atravessou a rua como um jardim vivo e foi derramá-los votivamente sobre os 5 carneiros. Voltou para casa, ficou à espera da hora insuportável. Seu coração lhe dizia que aquele gesto propiciatório havia de aplacar a mágoa do enterrado. Se é que os mortos sofrem, e aos vivos é dado consolá-los, depois de os haver afligido. Pode subir.
Não, mas a voz não se deixou consolar ou subornar. Nenhuma outra flor lhe convinha senão aquela, miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, é como se dissesse. E a mãe desistiu de novas oferendas, que já estavam no seu propósito. Flores, missas, que adiantava? O pai jogou a última cartada, espiritismo. Descobriu um médium fortíssimo a quem expôs longamente o caso e pediu que estabelecesse contato com a alma despojada de sua flor. Compareceu a inúmeras sessões e grande era a sua fé de emergência, mas os poderes sobrenaturais se recusaram a cooperar, ou eles mesmos eram impotentes, esses poderes, quando alguém quer alguma coisa de sua última fibra e a voz continuou surda, infeliz, metódica. Será mesmo de vivo? Como às vezes a família ainda conjecturava, embora se apegasse cada dia mais a uma explicação desanimadora, que era a falta de qualquer explicação lógica para aquilo. Seria de alguém que houvesse perdido toda a noção de misericórdia. E se era de morto, como julgar? Como vencer os mortos? De qualquer modo, havia no apelo uma tristeza úmida, uma infelicidade tamanha que fazia esquecer no seu sentido cruel e refletir. Até a maldade podia ser triste. Não era possível compreender mais do que isso. Pode subir. Alguém pede continuamente uma certa flor, e essa flor não existe mais para lhe ser dada. Você não acha inteiramente sem esperança? Mas e a moça? Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. A moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Mas sossegue, para tudo a esperança. A voz nunca mais pediu. Carlos Montes de Andrade, no livro Contos de Aprendiz. Liga o microfone, Cadu. Valeu, falando aqui com o microfone desligado. Obrigado, Darisa. Então agora, gente, vamos buscar, né, leituras. A gente começou na aula passada. Alguma de vocês quer agora, ou algum, né, o Rian está aqui, algum de vocês quer trazer aí, não sei, uma leitura, uma interpretação dentro desse conto aí? A gente começou na aula passada, né? Alguns já tinham falado. Se ninguém falar, eu vou começar com a minha. Vou ficar esperando? Então vou começar então, hein? Beleza. Vamos lá então. Vocês estão enxergando o texto agora, não estão? Sim. Beleza, vamos lá. Então vamos lá, gente. A questão do conto fantástico, né? Então aqui, a ideia de conto fantástico aqui, sobretudo, está nessa hesitação de isso daqui é ou não fantástico, né? Então, já no início, aqui no primeiro parágrafo, agora a gente vai fazer o estudo mesmo do texto, né? Parte por parte, para tentar construir um sentido para ele. Aí depois a gente vai enveredar em outros textos que vão fazer mais ou menos o que esse texto está fazendo. Tá? Que vai transitar entre algo que parece que é extraordinário e, ao mesmo tempo, que parece que é normal. Ou seja, se por um lado parece que a explicação se dá através de uma lei, que não são as leis da física, que não é aquilo que foi descoberto pela ciência, né? Por outro lado, parece que tudo pode ser explicado pelas leis, né, que conhecemos, e não pelas leis ainda desconhecidas. Então, esse conto ele vai vacilar nisso. E aí a gente vai ter que se posicionar em algum momento. Se posicionar, pelo menos, para buscar leituras dentro desses dois viés. O viés que é o viés que pode ser explicado e o viés que é o viés que não pode ser explicado, tá? Então, veja que aqui, já de cara, ele diz, não
não é conto. Então, não é conto, não é uma história. Eu até falei sobre isso na aula passada com vocês. Trouxe até a primeira afirmativa do conto espelho, né, para mostrar essa questão do não é conto. Então, eu não vou me repetir nisso. Mas veja, o que ele quer deixar claro aqui agora é o seguinte: isso não é uma história inventada, isso não é ficção. Ele quer deixar isso claro para a gente. Mas veja como o próprio texto ele trabalha num paradoxo. Sou apenas um sujeito que escuta algumas vezes, que outras não escuta, e vai passando. Então, veja que ele é um sujeito que ora escuta, ora não escuta, e vai passando, assim como todos nós. O que nos cabe pensar é o seguinte: essa história que ele vai nos contar, esse narrador, é uma história que ele, de fato, parou para escutar, que ele deu atenção a essa história ou não? Parece que sim. Parece que essa história foi uma história que ele ouviu e escutou, né? E aí, em cima dessa escuta, é que nós vamos nos debruçar para buscar uma interpretação. Veja que ele diz: naquele dia escutei. Então, esse sujeito do sim e do não... Bom nesse dia, dia foi... consegui voltar para a aula. Opa, beleza, show. Ótimo. Beleza, Ana. Bom vê-la aí de volta. Depois você pega a leitura que a gente fez no início, tá? Desse conto aqui. Ótimo. Tá bom. Então, veja, naquele dia ele escutou, né? E aí, veja, e por que ele escutou? Porque era uma amiga quem falava. E ele diz que é doce ouvir os amigos, ainda quando não falem, porque o amigo tem o dom de se fazer compreender até sem sinais. Então, assim, estar perto de um amigo é ótimo. Então, mais um motivo para ele escutar. Ele tinha um motivo para escutar, né? Mas olha o paradoxo. Falava-se de cemitérios? Ó a pergunta. De telefones? Não me lembro. Então, aqui já tem um paradoxo, já causa aqui, já desconstrói o que ele está falando ali em cima. Pô, é bom ouvir os amigos, é gostoso ouvi-los, né? É bom estar na presença deles, é bom ouvi-los, mas não quer dizer que eu vou ouvir, né, e escutar. E aí a escuta eu entendo como a compreensão. O ouvir é o som, né? Lembra? Aí eu tô recriando isso com a ideia do olhar não vendo, que a gente viu lá no conto do espelho. Então a gente pega... Por isso é que é legal a gente fazer várias leituras. A gente vai se apropriando das ideias de uma leitura e vai passando para as outras. No conto do espelho, o narrador ele olhava, mas não podia ver. Ele sabia que tinha algo ali que não era dele, era uma máscara, então ele precisava olhar aquilo para poder aprender a não ver mais aquilo, para poder descobrir que aquilo não fazia parte dele. Aqui o ouvir sem escutar, ele se associa, ele tem essa ideia: eu ouço os sons, mas eu não capturo, eu não pego as ideias. Elas ficam ali. Então é um escutar, é um ouvir sem escuta nesse sentido. Veja, falava-se de cemitérios, de telefones, não me lembro. De qualquer modo, a amiga... Bom, agora me recordo que a conversa era sobre flores. Ficou subitamente grave. Sua voz murchou um pouquinho. E aí a amiga diz, olha o que ela diz aqui: sei de um caso de flor que é tão triste. Pô, peraí. Gente, ele não tá contando pra gente que vai... Veja, não é um conto, é uma história. Mas olha, veja que ele se perde. Era cemitério? Era telefone? Não, peraí, agora minha amiga, agora me recorda, não, a história era sobre flor. Veja, se ele precisa buscar na memória os fatos, se esses fatos não estão tão vivos dentro da própria memória, como ele pode trazer uma autenticidade dessa história para nos fazer crer que aquilo que ele vai nos contar é de fato verdadeiro, né?
Muito pelo contrário, a maneira como ele coloca, como o próprio texto coloca, né, como o próprio narrador coloca, né, dizendo que não se lembra, que não se, era cemitérios, era telefones, muito mais nos faz crer nas histórias que são transmitidas e retransmitidas, né, que nos causam espanto, mas que não foi fruto de uma experiência pessoal, de algo que eu vi e vivi, ou que eu testemunhei. Veja que já ultrapassa isso, melhor dizendo. Foi algo que lhe foi contado, né? E veja que a pessoa que lhe conta ainda diz: sei de um caso de flor que é tão triste. Veja, sei de um caso de flor que é tão triste. Então a história foi contada para o nosso narrador, e o nosso narrador vai trazer aqui para a gente uma história que ele não testemunhou, e que não fica claro aqui se a pessoa que testemunhou para o narrador presenciou, foi testemunha, conheceu essa moça. Porque olha como é que essa pessoa se coloca. Sei de um caso. Provavelmente ela também ouviu essa história. E aí a gente vai ter que pensar nos ruídos de comunicação. Né? Até chegar... Então as histórias mudam. Tudo é distorcido. A nossa fala é distorcida. Lembra daquele... A gente lê um texto da Ana Maria, né? Que era fofocas. Né? Foi o primeiro texto que a gente leu aqui nessa aula de quarentena, que vocês fizeram a leitura. Como a mensagem ela vai sendo distorcida. Ana Clara Machado, né? Maria Clara Machado, melhor dizendo, que era fofocas. E a mensagem sendo distorcida. Então aqui, se a gente não levar isso em consideração logo no início, né? E aí, ó, ele sorrindo. Aliás, a pessoa que está contando para ele diz: mas você não vai acreditar, juro. E aí o próprio narrador entra numa reflexão sobre o crer, sobre o acreditar. Quem sabe? Tudo depende da pessoa que conta, como do jeito de... Há dias em que não depende nem disso. Estamos possuídos de uma universal credulidade. O que é uma universal credulidade? Cara, tem dias que a gente está possuído de uma crença absurda, a gente acredita em tudo. Pode vir a história mais extraordinária que a gente... Não, eu concordo, eu acredito nisso. Né? Mas não é só isso. É a maneira de contar, o jeito de contar. Depende da pessoa que conta. Né? Então, por exemplo, aí a pessoa que conta... Eu até falei isso na aula passada. A professora Darisa, na aula passada, nos contou uma história de cemitérios. Né? E que depois de ter chegado em casa, uma outra pessoa, diante de uma situação, começou a chorar e tal. Veja, a gente dá crédito. Por quê? Porque foi a professora Darisa quem contou. A gente tem uma confiança, né, em relação ao que ela vai dizer, que a gente já não teria, dependendo da pessoa, se fosse uma pessoa que, evidentemente, é uma pessoa que mente muito, que é considerada uma mentirosa e que a gente já comprovou uma série de mentiras. Então, também depende da pessoa que conta, depende do jeito de contar. Se a pessoa ela tem um entusiasmo, se ela expressa uma verdade nas características, no físico, né, na expressão corporal. O corpo, ele também nos denuncia, tanto nas nossas verdades, quanto nas nossas mentiras. Então, também depende de quem conta nesse sentido. E depende dessa questão que é estar possuído por essa universal credulidade. Né? E daí, argumento máximo, a amiga asseverou que a história era verdadeira. Bom, se é uma amiga que eu atesto que não mentiria, porque depende da pessoa que conta, se essa pessoa, eu tenho uma confiança e ela me diz que é verdadeira, então eu já tenho motivo para acreditar. Mas veja, isso não dá uma condição... Uma prova de que aquilo seja verdade, tá, gente? E é isso que a gente tem que pegar aqui no primeiro momento do texto, tá? E aí, é isso que vai me dizer
É isso que não é só me dizer, é isso que propõe que essa história também não seja uma história, um conto fantástico, né? Porque essa pista que estão me dando aqui no início é o que pode levar a mim, leitor, a concluir que isso é uma história que foi reconstruída a partir das várias narrativas, a partir da própria recepção daquele que está com essa universal credulidade, a partir do próprio teatro, que é o jeito de contar, a partir da própria confirmação de autenticidade que vem da pessoa que conta. Tá? E aí começa a história. Bom, então aqui, nesse momento que começa a história, quem se coloca a ouvir, e o Carlos, que é o nosso narrador, ele se coloca, né, se põe à disposição de aceitar essa narrativa, então beleza. Então vem a gente aqui, enquanto leitor, se propondo a aceitar o que a gente vai ouvir da maneira como vai ser contada. Então, a partir desse momento, a gente não vai levar mais em consideração os ruídos da comunicação, as transferências de um para outro, de um ouvido para outro, com as mudanças, com as adaptações, e vai fazer uma avaliação dentro do que nos foi contado. Ponto. Tá? E é por isso que essa história vai transitar entre o extraordinário, o fantástico e o não fantástico. O extraordinário e o não extraordinário. Tá? E aí ele vai dizer, né? Veja, ó, era uma moça que morava num local perto do cemitério São João Batista, né? E aí, veja, então veja, ela era vizinha da morte. Veja, por quê? Né? Queira ou não queira, ela toma conhecimento da morte o tempo todo, ela vê enterro o tempo todo, toda hora está passando enterro, né? E isso fez com que ela se interessasse, né? Ela vivesse, né, curiosa ali com algumas questões, né? E ela começa, ela passava a ver os enterros, né? Isso foi dando a ela um certo costume, né? Ó, se o enterro era muito importante, desses de bispo ou de general, a moça costumava ficar no portão do cemitério para dar uma espiada, né? E aí, ó, veja, você já notou como coroa impressiona a gente, né? Então, aquelas coroas de flores, né, que eram distribuídas que eram, você via nos enterros de pessoas importantes, né? Personalidades, bispos, generais, né? E aí, veja, ó, e há a curiosidade de ler o que está escrito nelas. Veja, e aí faz uma distinção desses mortos personalidades para aqueles outros, que são os que dão pena, que não tem uma companhia sequer de uma flor, né? Veja, tanto por disposição de família ou por falta de recursos, tanto faz. Ou seja, às vezes não tem aquele afeto da família para pensar, pô, vamos dar uma florzinha para aquele morto, né? Ou pela falta de recursos, porque flores são caras, né? Quando morre alguém que você, vou comprar flores, você em geral costuma comprar perto mesmo do cemitério, você vê que são caras. São caras as flores para a gente colocar dentro da nossa casa, são caríssimas. Então, aquelas pessoas que morrem, que têm poucos recursos, pouca grana, não tem como fazer uma coroa de flores, não tem como nem ter uma florzinha no cemitério, né? Uma florzinha que seja, né? E a gente vai ver ao longo do texto que provavelmente essa moça, né, ela era uma moça de poucos recursos. Ela era essa moça que nem a florzinha, né, pela falta de recursos da família, pela falta de disposição da própria família, enfim, né, acabou que... E esse tipo de mortos são os que dão pena, né? Agora veja, ó, às vezes, essa moça que visitava lá o cemitério, que morava perto do cemitério, essa moça que não tem um nome, ela não tem um nome, é a moça, né? Isso daí vai dando até, isso reafirma para a própria história uma dificuldade da gente
dar uma autenticidade a ela, uma verdade, porque não tem nem nome, né? Então, veja como é difícil. A gente precisa aceitar o que vai nos ser dito para criar uma interpretação. E a gente já pode criar uma interpretação antes de começar a ler isso tudo, que é a interpretação de que essa história passou pelos ruídos da comunicação e que o fantástico veio muito mais pela disposição das pessoas que contaram em querer dar à história um aspecto fantástico, que não necessariamente condiz com a realidade, né? Mas veja que essa mulher, essa moça, ela acompanhava, né, os sepultamentos. Veja, deve ter sido assim que adquiriu o costume de passear lá dentro. Veja que dentro da própria história ainda coloca uma dúvida. Deve ter sido. Não se sabe por que ela, de fato, entrava ali dentro. Mas provavelmente deve ter sido por isso, né? Gostava de acompanhar os sepultamentos, né? E aí, veja aqui, ó. Meu Deus, com tanto lugar para passear no Rio, e no caso da moça, quando estivesse mais amolada, bastava tomar um bonde em direção à praia, descer no Mourisco, debruçar-se na murada. Veja, ela podia fazer tantas outras coisas. Tinha o mar à sua disposição a 5 minutos de casa, né? Com todas as belezas, né? Enfim, as questões que... né? Mas veja, não. Sabe-se lá por quê? Deu para andar em São João Batista contemplando o túmulo. Essa palavra é importantíssima, contemplando o túmulo. A palavra contemplando ela é importantíssima para a gente construir sentido. E veja, a ideia de contemplar túmulo, porque ela não contemplava os corais, ó, o mar e tudo que era grátis, mas o túmulo. Então, de algum modo, havia nela algo gótico, algo sombrio. Essa familiarização com a morte era muito intensa. Esse coitada é a voz de quem conta a história. É uma interjeição que retrata a voz de quem conta a história. Mas não para a moça. A moça ela já tinha essa familiaridade com o gótico, com a morte. Ela era vizinha, porque fisicamente ela morava ali perto do cemitério. E isso também é uma metáfora para a gente pensar, né? Então, o fato dela morar perto é uma metáfora para a gente pensar o avizinhamento que ela construiu com a morte, ao contemplar túmulo. Gente, contemplar, olha a palavra que está sendo utilizada aqui. Então, esse gerúndio, contemplando, ele não é gratuito aqui. Eu contemplo o céu, eu contemplo o pôr do sol, mas eu contemplo o túmulo. Então, eu estou estabelecendo uma relação familiar com a morte e com os mortos. E com os mortos, né? Aí veja que até aí, diante dessa história, o nosso narrador, que estava, né, conversando com essa amiga, diz, no interior isso não é raro. Aí a pessoa que conta, mas a moça era de Botafogo, ela não era do interior, né? Porque até aqui o narrador, conversando com a pessoa, né, que lhe contou a história, disse, não, mas essa de contemplar túmulo, isso acontece no interior. Mas aí a pessoa que conta a história diz, não, atenção, essa moça não é do interior, é da capital, é de Botafogo, Rio de Janeiro. E aí o narrador pergunta, mas ela trabalhava? Aí a pessoa responde, olha só como é importante, ó, em casa, não me interrompa, você não vai me pedir a certidão de idade da moça, nem a sua descrição física. Para o caso que estou contando, isso não me interessa. Ou seja, veja que quando o narrador tenta, de algum modo, buscar uma identidade, buscar algumas respostas mais concretas, até para testar a verdade da narrativa, ele não consegue. E a pessoa que conta também não faz questão disso. Ou seja, de algum modo, o convite é para entrar no mundo ficcional mesmo, né? E é muito interessante isso, gente, porque se a gente for parar para pensar nas histórias que nos são contadas, às vezes a gente está entre amigos, e quando a conversa começa a ficar entediante,
né, acerca dessa realidade que é toda comprovada e testada, muitas das vezes a gente envereda para o sobrenatural, contando histórias mirabolantes, contadas pelos avós, pelos tios, por alguém que viu alguma coisa, e aí a conversa fica instigante. Os jovens, então, adoram isso. Isso é uma característica humana também, né? Então, aqui, a gente veja como a gente vai pegando isso daqui no texto também. Quando o Carlos, que é o nosso narrador, tenta, de algum modo, buscar os alicerces do real para dentro dessa história, ele já é advertido. Não me interrompa, isso não é importante porque eu vou te contar. O que eu vou te contar é de outra ordem. Quase que diz isso. Presta atenção na história, é isso que importa. Em outras palavras, verdade ou não, presta atenção. Né? E o certo é que de tarde, não é de manhã, já não é de noite, é de tarde. Costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas, ruínas, ruas pequenas, brancas do cemitério, mergulhado em cisma. Gente, de tarde, então vamos pensar, tarde, a própria palavra tarde, está ficando tarde, é a hora da tarde. Essa palavra tarde a gente viu em alguns textos. Aliás, não vimos, não. Não vimos. A gente não leu o texto da Clarice chamado Amor, né? Mas a gente viu no texto da Clarice, A Hora da Estrela, que o momento da morte da Macabeia é anunciado de uma outra maneira pelo crepúsculo, que é uma metáfora do fim do dia, né? Que serviu como metáfora para o fim da vida de Macabeia, né? A tarde aqui, nesse momento, dessa moça, também tem como metáfora e dialoga como metáfora para um fim de vida. E não é à toa que no fim da história a moça morre. Não é à toa que a moça recebe os telefonemas durante a tarde, no mesmo horário. Não é à toa que ela sai do cemitério, né, no fim da tarde. Né? Isso tudo nos ajuda a buscar uma interpretação. Então, certo é que de tarde costumava passear, ou melhor, deslizar pelas ruínas brancas do cemitério mergulhado em cisma. E veja, gente, o envolvimento que ela tinha. Ela olhava uma inscrição, né? Ela, veja, olhava uma inscrição ou não olhava, descobria. Veja, então tinha até aquela coisa, né? Um envolvimento maior com algo, menos com o outro, descobria uma figura de anjinho, uma coluna partida, uma águia, comparava as covas ricas às covas pobres, fazia cálculos de idade dos defuntos. Então ela tinha um envolvimento grande com aquele lugar, né? Sim, há de ser isso que ela fazia por lá, pois que mais poderia fazer? Apesar dessa afirmação, ele diz, sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Que mais havia de fazer? Então, a própria pessoa que conta a história, primeiro ela afirma o que a pessoa vai fazer, O certo, quando ela começa, o certo é que de tarde costumava passear, deslizar pelas ruínas brancas, olhava uma inscrição, veja, o certo era isso. Mas olha o paradoxo. Sim, há de ser isso que ela fazia por lá. Pois, que mais poderia ela fazer? Olha como é que o próprio narrador vai titubeando. Ele sabe e não sabe. Como é que eu posso dar autenticidade, verdade, para algo que está no campo da hipótese o tempo todo? Né? Então, esse fantástico, em última análise, ele é a própria hipótese, e não a verdade em si dos fatos. Né? É o que parece dentro de uma série de construções e reconstruções da narrativa, que foi construída dentro de hipóteses de quem conta também. Né? E é assim que a gente precisa ler esse texto, para não ficar perdido dentro dele.
né? Penso eu. Talvez, talvez, veja como os advérbios de dúvida, eles estão aqui o tempo todo, né? Ou as expressões que trazem a característica de dúvida. Há de ser isso, talvez, né? Que se contrapõe, às vezes, a expressões como o certo é que, né? Para criar essa hesitação do sim e do não, é ou não é, né? Talvez mesmo subisse ao morro, onde está a parte nova do cemitério e as covas mais modestas. E deve ter sido lá que uma tarde ela apanhou uma flor. Veja, essa flor deve ter sido retirada das covas mais modestas. Também não se fala com propriedade, deve ter sido. Olha a dúvida aí. Olha a modalização do verbo. Deve ter sido, né? Deve ter sido lá, numa cova modesta, né? Poxa, e veja, vamos parar para pensar no que a gente já leu. O aspecto do que é modesto, né? Ali no cemitério, é o que carece de flor. Não tem coroa, não tem nada, porque não tem recurso. Mas tinha uma flor, né? Tinha uma flor ali, e tiraram essa flor que talvez simbolizasse para esse morto a única realidade viva para ele, que já não tem mais nem a flor, não tem mais a vida, e que a flor, né, de algum modo, representasse essa manifestação de vida, essa última manifestação de vida. Uma flor que surge ali do próprio túmulo, como a gente vai ver, né, como a gente leu, e como a gente vai ver aqui na passagem. Veja que o Carlos pergunta para essa mulher, ou para esse homem que conta a história para ele, que flor? A ele, uma flor qualquer, margarida, por exemplo, ou cravo. Né? E aí vai falando, para mim foi margarida, mas é puro palpite, nunca apurei. Veja, então, essa ideia, olha como é que isso reforça a reconstrução da narrativa, né? A cada vez que uma pessoa vai contando essa narrativa para outra. E essa outra vai reconstruir de uma outra maneira, né? Enfim, né? Então tem essa reconstrução da narrativa. Isso a gente precisa pegar. O texto está mostrando isso para a gente, né? Então a pessoa apanha, né? Leva ao nariz, não tem cheiro, depois amassa a flor, joga num canto e não pensa mais nisso. É só uma flor, né? Veja, se a moça jogou a margarida no chão do cemitério ou no chão da rua, quando voltou para casa, também ignoro. Ela mesma se esforçou mais tarde por esclarecer esse ponto, mas foi incapaz. Então, veja, aquilo não fazia sentido, era só uma flor. Pegou maquinalmente, levou ao nariz, cheirou, já sabia que não ia ter cheiro, amassou e jogou fora. Né? Mas aí chega em casa, um alô, e alguém fica pedindo, que quer, né, a flor que foi tirada da sua sepultura. Esse qued, escrito dessa maneira, né, isso é uma variação, né, gente? Porque a gente pronuncia desse jeito, qued mesmo, porque não tem um acento aqui. Mas é uma variação de QD, né, de uma expressão informal que é o QD. QD é a flor. Cadê, né? QD de cadê? Né? Cadê a flor que você tirou da minha sepultura? Veja que a voz era longínqua, pausada e surda. É claro que essa descrição aqui é para nos remeter ao longínquo, ao além, né? Ao morto, longínquo, porque está longe da vida. E aí eu começo a assumir isso dentro dessa perspectiva de entrar nesse mundo ficcional, que é o mundo das narrativas, que foi contado e recontado, né? É importante a gente pensar nessa questão de narrativa, gente, porque isso existe para tudo na vida. Quando a gente pensa no real, a gente não sabe se esse real é real mesmo ou se ele é mais uma narrativa contada para a gente, né? A gente não sabe. A gente não sabe sobre a realidade que parece real para a gente. É uma loucura, é entrar numa filosofia, entrar num surto, que parece um surto, mas que merece a nossa atenção.
Quando a gente fala de política, por exemplo, a gente não sabe se aquilo que é noticiado, se aquilo que é trazido para a gente como real, é de fato real ou se trata de uma narrativa. Né? Uma narrativa que foi construída pelos donos do mundo, pelos poderosos, para nos fazer crer e pensar a maneira deles. A gente embarca nas narrativas como se elas fossem reais. E às vezes a gente está iludido num mundo que não é nada daquilo que a narrativa nos conta. Então eu estou pensando, estou trazendo isso para vocês perceberem a força que uma narrativa pode, de algum modo, reverberar dentro da gente, fazendo a gente crer naquilo como se aquilo fosse real. E estou trazendo exemplos aí de coisas que, para a gente bate no pé que é real, mas não sabe. Não da mesma maneira como saberia se tivesse visto, vivido e presenciado aquela situação. Né? Saber das coisas por meio de notícias, seja das fontes que forem, são tão duvidosas quanto ouvir uma história quanto essa. Tá certo que depende da fonte, é verdade, depende de quem conta, é verdade. Né? Então, dependendo, a gente pode, mas ainda assim a gente fica na dúvida. Aqui, esse cara deu autenticidade à história por ser uma amiga, por ser uma fonte confiável. Mas é uma narrativa, com as suas hesitações, com o seu titubear, né? E aí, a voz era pausada, surda, então está remetendo à morte, né? E meio sem compreender, ela perguntou o quê? Veja que ela desligou, foi para o quarto, 5 minutos depois o telefone liga de novo e fala, eu quero a minha flor que você tirou da sepultura, cadê a minha flor? Né? E ela, isso é um trote, eu estou usando a lógica, é um trote. Né? E ela brinca, está comigo, vem buscar. Né? E veja que o tom da voz era lento, severo, triste. Né? Eu quero a minha florzinha, você furtou a minha florzinha, você roubou a minha florzinha. Veja, era homem, era mulher, tão distante a voz fazia-se entender, mas não se identificava. Veja, então esse aspecto insólito vai ampliando, quando eu não consigo identificar o gênero aqui. Né? Uma coisa meio neutra, um espírito. Né? E aí, a moça ainda vai levando na brincadeira, porque ainda não houve uma rotina dos fatos, né? Ela vai quem está falando e a voz fica suplicando que quer a flor, né? Me dá a minha flor, quero a minha flor que nasceu na minha sepultura. Veja, nasceu. Veja, nascer é o antônimo de morrer. Então, o nascimento, a expressão de vida daquela voz era a flor. Aquela flor era a única coisa de vida que aquela voz, que aquele ser extraordinário, espírito, tinha. E agora eu estou mergulhando dentro da ideia da narrativa. Estou considerando isso verossímil. Veja. Mas veja, para a moça que recebe o telefonema é um trote estúpido, por enquanto. Né? Ela desligou. Né? No outro dia, à mesma hora, o telefone tocou. Bom, gente, vamos pensar no seguinte, esse telefone ele tocou no fim da tarde, no mínimo. Porque se de tarde a menina, essa moça, ia para o cemitério, se ela ficava lá à tarde e ia embora, né? Ela ia embora no entardecer, no mínimo. Né? A mesma hora, então, ia embora no fim do dia. Até porque o cemitério fecha também. Né? Tem horário para fechar o São João Batista. Né? E é o horário que essa voz sempre se comunica. Ela não ligava de manhã. Ligava no horário da morte, na metáfora do crepúsculo. Né? E aí, cadê a minha flor? E aí não ouviu mais. Né? Ela começou a ficar irritada com a brincadeira. Né? E aí reclama, já está chato, já está pau. É uma forma de dizer, já está chato isso.
né? Aí a voz, você tem que dar conta de minha flor. Veja, para que foi mexer logo na minha cova? Você tem tudo no mundo e eu, pobre de mim, já acabei. Então aqui, ó, a gente confirma a ideia de que a flor representa o símbolo de vida, né? A única coisa de vida que essa voz tinha. Ao contrário da moça que tinha tudo e ainda queria aquela flor tendo tudo, né? Até ela ainda brinca, ó. Esta é a fraquinha, né? Não sabe de outra, né? Porque até então a moça ainda entende como um trote, né? Mas a gente vai vendo que as coisas vão mudando, né? Porque havia algo naquela voz, era uma voz fria e vinha de longe, como de interurbano, né? Voz de longe, a ideia do longe, voz longínqua, parece que vem do além, né? O conto A Terceira Margem do Rio, o menino, quando ele vê o pai na canoa, no final do conto, diz que parecia que vinha, como é que era a expressão? De longe, de além, alguma coisa. Não me lembro exatamente a expressão, mas a ideia de lugar como um lugar existencial que não é, de fato, os lugares onde nós estamos, mas é o além-lugar, é o lugar longe, né? O longínquo, o além, a morte, né? Como de interurbano. Interurbano, sobretudo nessa época em que esse texto foi escrito, as ligações de interurbano, elas se diferenciavam muito de uma ligação local. Ficava uma voz mais longínqua mesmo, né? Mas veja que ele diz, parecia vir de mais longe ainda, mais até do que o interurbano. E aí as reticências aqui, ó, como se estivesse querendo dizer, ó, a voz está vindo de um outro plano existencial que não é esse, o plano físico. Cadu, a ideia é essa. Oi, Darisa, pode falar. O trecho é o seguinte, lá no final da Terceira Margem do Rio. Diz assim, por favor, arrepiados os cabelos, corri, fugi, me tirei de lá, num procedimento desatinado, porquanto ele me pareceu vir da parte de além. Essa é a expressão que eu achei aqui. Isso, pô, Darisa, isso aí, você foi rápida, pegou certinho, pô, obrigado. Exatamente isso, galera. Né? Então, dá essa ideia, né, de distância. Então, parecia que vinha de mais longe ainda, né? Essa voz, a ideia do além, desse lugar, né, que é o lugar sobrenatural, que não é explicado pelas nossas leis. Né? Aí, ó, veja, você está vendo que a moça começou a ter medo, ou seja, era a voz distante, essa voz que parecia vir da parte de longe, de mais longe do que uma ligação interurbana, uma voz que não se identificava como homem e mulher. A moça começou a ter medo. E aí, o nosso narrador, conversando com essa pessoa que lhe contava a história, disse, eu também. Aí a pessoa, não seja bobo, né? O fato é que aquela noite ela custou a dormir. E daí por diante é que não dormiu mesmo nada. A perseguição telefônica não parava. Sempre à mesma hora, no mesmo tom. A voz não ameaçava, não crescia de volume, implorava. Parecia que o diabo da flor constituía para ela a coisa mais preciosa do mundo. E que seu sossego eterno, admitindo-se que se tratava de pessoa morta, ficara dependendo da restituição de uma simples flor. Então, tá aqui, gente. Isso daqui é importantíssimo. Né? Então, admitindo-se, veja, a pessoa, essa moça, ela começa a admitir uma possibilidade de que era uma pessoa morta e que essa voz implorava por essa flor e que a restituição dessa flor dependia, né,
aliás, melhor dizendo, o sossego dependia dessa restituição. Sossego da moça. Mas como restituir uma flor que já morreu também, porque saiu da terra, foi amassada, foi jogada em qualquer canto, né? Veja, seria absurdo admitir tal coisa. E a moça, além do mais, não queria se amofinar. Então, veja, era difícil, era absurdo, e até aquele momento ela ainda tentava relutar contra isso, né? Mas veja que o tempo vai passando, isso vai trazendo modificações, né? Que vai levando a uma nova maneira da moça olhar para aquilo, né? E aí veja que a família começa a tentar identificar quem é que está passando o trote, né? Então, o pai, o irmão, todo mundo começa, o pai, o irmão, a mãe, todo mundo começa a se envolver, começam a olhar os orelhões para ver quem é a pessoa que, né, em determinado horário liga. Eles vão buscar através dos telefonemas, lista telefônica, isso não existe mais, né? Mas através das listas telefônicas, todos os números, e ligavam para os números para ouvir o alô, para ver qual alô se identificava com aquela voz, para saber quem era o espertalhão que estava fazendo aquilo, né? Mas a voz sempre ligando, sempre pedindo pela flor, sempre falando da flor, da restituição da flor, sem dar explicação. Veja que a voz não tinha diálogo com as outras pessoas, né? Ela só mantinha diálogo com a moça. Em relação às outras pessoas, ela só dizia que queria a flor, né? Mas com a moça, ela ainda mantinha algum diálogo, né? Falando, ó, você tem que me devolver a minha flor, você tirou a minha flor, você tem tudo na vida, eu só tinha essa rosa, né? Vamos ligar para a polícia. Aí aqui a gente tem... Olha só, Cadu, é interessante que a família, como estão no espaço, no acontecimento sobrenatural, que não dá para ser explicado pelas vias de uma vida contínua, concreta, né, do dia a dia, e a família vai buscar as instâncias institucionais para resolver algo que é inatingível, que é como a polícia, vai recorrer à companhia telefônica, vai sondar quem está usando o orelhão, nos bares, nas lojas que fazem o mármore para o cemitério, vendem flores. Então, são práticas que fazem parte do mundo concreto da gente, mas que não dialogam com esse acontecimento completamente absurdo e sobrenatural. Não é à toa que, inclusive, depois partindo até para uma via religiosa, também não se concretiza, que não vai ser possível fazer essa conexão entre seres que estão num plano completamente adverso do que é proposto aqui no nosso mundo real, né, o mundo que nós vivemos. Se é que é real que a gente vive, né? Exatamente, se é que é real, né, que a gente vive. E é interessante que eles vão procurar essa instituição, que é a polícia, e aí a gente tem uma leve crítica aqui, né, proposta pelo narrador. Ou a polícia estava muito ocupada em prender comunistas, isso aqui é uma ironia, tá, gente? É uma figura de linguagem. Ou investigações telefônicas não eram sua especialidade. O fato é que não se apurou nada. Aí a Darisa até mencionou essa questão numa das aulas, na última aula, melhor dizendo, né? Havia uma perseguição, inclusive ao Partido Comunista. A gente tinha um período, né, que foi um período da nossa ditadura e foi um período de uma guerra ideológica absurda, né, entre grupos que pensavam de uma determinada maneira e grupos que pensavam e agiam de uma determinada maneira. O nosso período de ditadura foi um período sombrio, né, foi um período que houve várias resistências. Aliás, as ditaduras nesse período, não só no Brasil, mas em vários outros locais, né, no mundo,
aqui na região da América do Sul, ela aconteceram, foi um período de muitas ditaduras e de muitas resistências, por um lado, né? E aqui é uma crítica. O Drummond, ele fez parte do... Ele foi integrante, melhor dizendo, do Partido Comunista durante um período, né? Mas houve uma desilusão com a própria ideologia, né? O Drummond, ele, diante o Drummond, ele... Quando eu falo em narrativa, Deu uma parada, congelou, Cadu. a vida. E, logicamente, ele não fez parte, não perdurou no Partido Comunista, né? Ele tem um poema que se chama E Agora, José, né? Um poema belíssimo, belíssimo, que mostra um neolírico desiludido, com, né, uma série de questões que lhes foram, de algum modo prometidas, que lhes foram trazidas, e que ele percebe que, né, aquilo tudo não era, né, o fim da utopia. Ele diz isso no poema. Ele diz, em algum momento ele fala sobre acabou a utopia, né? Esse José, né, é uma referência a ele próprio, né, também. A gente pode fazer essa leitura, melhor dizendo, né? Esse José como uma referência a ele próprio, e muito dessa pergunta, né? E agora? O que fica depois que a gente começa a perceber que o real não é tão real assim, que as nossas convicções, que a nossa verdade, ela não é tão verdadeira assim, mas que ela também foi construída dentro dos alicerces da própria ficção, que é a narrativa, então, que é real, né? Mas por ter flertado, por ter feito parte do Partido Comunista, num determinado momento a gente observa um Drummond, eu diria, menos desiludido e menos e mais convicto de uma verdade, né? E aí, nesse momento, a gente começa a observar que nas obras dele é possível ver uma ironia, é possível ver né, uma certa crítica. A gente observa isso, mas a gente, quando observa num todo, e há um estudo que é feito do Drummond em relação às obras, em relação aos momentos, às fases. Esse período aqui, as obras vão ter essa característica, o período posterior é a incessante mudança pela qual todos nós passamos, né? E ele passa por isso também, né? Tá? Mas aqui, nesse momento, a gente tem uma crítica aqui que ele joga, ele aproveita para fazer uma crítica em relação à polícia. Tá? E aí, Cadu, vale lembrar também que durante esse período da ditadura, o mundo sobrenatural também era concreto, porque as pessoas que se colocavam contrárias à ideologia vigente, que era a ideologia militar, a quem estava na elite do poder, simplesmente desaparecia com um piscar de olhos. E a família buscava referência, não encontrava. E existe até hoje um movimento para buscar as covas, a ossada, para que a família possa dar luto, inclusive receba o retorno, alguma indenização da morte dos seus entes queridos que desapareceram lutando por um Estado de direito, um Estado político democrático. Então, as pessoas desapareciam. Então, elas eram assassinadas dentro dos porões da ditadura e os laudos médicos davam que as pessoas tinham se suicidado.
Era um suicídio. Então, e era impossível, né, o sujeito se suicidar dentro numa cela fechada, onde não tinha nada para que ele se amarrasse e se pendurasse e se suicidasse. Nenhum objeto contundente, nenhuma arma branca, ou nada que pudesse, remédio, medicação, envenenamento, nada que pudesse, mas era dado como enforcado. Então, esse universo completamente gótico, absurdo, ele reina, o Estado brasileiro e outras ditaduras, como você mencionou, né, que houve uma reduplicação de propostas autoritárias, Brasil, Chile, Argentina, Peru, vários países em que havia troca, inclusive de conhecimentos, de experiências entre os militares sobre como torturar mais sem matar o sujeito e de forma a ele entregar todos os componentes do seu grupo ideológico. Então, as coisas eram absurdamente do plano inaceitável do ponto de vista concreto, que se fazia com quem pensava diferente ou falava ou participava de alguma militância contrária ao governo. Então, esse mundo sombrio está presente nessa cassação, como ele faz essa ironia aqui, essa cassação ininterrupta de comunistas, de pessoas, todo mundo que pensava contra o governo era chamado de comunista, independente de estar afiliado a partido ou não. E vale lembrar também que hoje ainda se tem a mesma busca, nesse governo atual, de que existe um perigo comunista que está pairando sobre o país, que ele que justifica todas as mazelas do nosso povo, da falta de trabalho, de emprego e de perspectiva que nós temos. Então, esse mundo sombrio voltou de novo à cena brasileira atual. Absurdamente irreal, né, o negócio, né? Exatamente. Isso são narrativas, né, galera? É a narrativa que é construída. E para que se acredite, né? Então, a narrativa ela é o tempo todo elaborada, né? Agora, o real, o que de fato a gente não sabe, né? A gente vai ouvir narrativa de um lado, narrativa de outro, mas o que de fato, a gente pode, né, se inclinar mais no que a gente ouve aqui, menos no que a gente ouve lá, por perceber algumas coisas que vão nos atestando um pouco daquela narrativa como real, né? Mas a própria narrativa em si, ela vai apresentar distorções, ela vai apresentar, às vezes, distorções na própria estrutura dela, então é muito complicado, né? Mas veja que no caso da polícia, a polícia ela estava muito ocupada em prender comunista, ou seja, o próprio papel do Estado ali, e aí o papel do Estado e da polícia enquanto instituição, que deveria ser de zelar pela segurança do cidadão, já não se prestava mais a isso, né? Então estava voltado para uma guerra política, por uma guerra de nervos, por uma guerra de ideologias e de maneira, né, de como pensar a sociedade, de como pensar. São estruturas de poder, é uma situação bem complexa, que o Drummond ele faz uma crítica aqui, ele mostra aqui que, bom, a polícia, enquanto instituição, não atende o seu povo. Ela está a serviço de um Estado que só pretende manter uma guerra política com caça de comunistas. Comunistas aqui também vai ter um sentido mais amplo. Comunistas são todas as pessoas que se colocam em oposição a um grupo de poder de um determinado período, né? Então, todos são comunistas, todos que são contra aquela maneira de poder que foi instituída, né, no caso ali daquele contexto pelos militares, são vistos como comunistas. Então, a gente tinha professores de universidade, professores de escola. Essa ideia, ela permanece até hoje, muitas das vezes, quando se fala que a escola é um local que constrói ideologias nas cabeças dos alunos, e aí vem para questões que envolvem gênero, para questões que envolvem as lutas de classe. Então, fala-se que nas escolas... isso é uma narrativa que constrói, que nas escolas injetam, incutem uma ideologia marxista, que é uma ideologia que propõe uma luta de classes,
né, que propõe uma guerra de nervos. Isso é uma ideologia, isso não é uma ideologia, me desculpe, isso é uma narrativa. Né? Professores, todos nós, gente, temos a nossa maneira de ver e de sentir o mundo, né? De olhar, de perceber e de dar uma interpretação à realidade, né? Então, a maneira como a gente leva a vida, nós somos pessoas, né? Eu aqui enquanto professora, a Darisa enquanto professora, né? Alguns são mais veementes na maneira de olhar para aquilo, né? E dizer que a realidade é aquilo e pronto. Eu costumo colocar dúvida em tudo, entendeu? Eu posso olhar para uma coisa e dizer, ó, me parece que é desse jeito, ou desse jeito faz mais sentido para mim. Igual quando eu faço uma leitura aqui. Eu não estou dizendo para vocês que a leitura que eu fiz desse texto, ou que eu fiz do texto passado, da Hora e Vez de Augusto Matraga, ou da Hora da Estrela, ou do Conto O Espelho, enfim, que são a verdade, a interpretação fidedigna. Não existe. Isso é só uma versão. Só uma versão que eu estou trazendo. E estou tentando mostrar, através da minha versão, que ela é coerente. E que eu posso validá-la como algo legítimo. É isso. Mas a minha versão é uma narrativa também. O que a gente precisa para a nossa vida, para tudo, é construir a nossa versão. E não permitir que essa versão seja imposta, seja por quem for. Seja por governos autoritários, seja pela escola, que é um aparato institucional que pode servir, sim, aos interesses de governantes, né? Porque quando um governo olha para uma escola e diz que essa escola ela está se prestando a determinado papel, provavelmente é um papel que ele não concorda. Mas quando esse governo começa a criar uma instituição segundo o seu modelo, ela está impondo ali algo que, né, ele acredita. Então há uma guerra de ideias. Ideologia é isso, são guerras de ideias. É uma maneira de perceber e de sentir o mundo que diverge. Determinado grupo de poder pensa de uma maneira, um outro grupo pensa de outro. Cada grupo vai seguir a sua lógica segundo a sua argumentação e a sua linha de coerência. Esse é o ponto. O que o aluno precisa dentro de uma escola é ter o discernimento e construir as habilidades e competências necessárias para construir a própria maneira de pensar. E não pensar como o governo quer ou como a oposição quer. Não. Porque isso não é pensar, isso é manipular. Eu posso ouvir, e aí eu preciso ouvir sempre tudo que for possível. Ouvir todos os lados. Num texto, buscar o máximo de interpretações possíveis, para começar a perceber como eu sinto, como eu compreendo. Porque eu também estou vivo. Vamos lembrar lá do narrador da Clarice, o Rodrigo SM. Quem sabe, quem vive sabe, mesmo sem saber que sabe. Por isso é que todos vocês sabem, estão se fazendo de sonsos. Ela diz isso, o narrador diz isso. A gente tem uma experiência só por viver. Quando a gente começa a ouvir algumas coisas, essas coisas elas vão de acordo com essa nossa experiência. Isso pode ser bom, também pode ser ruim. Às vezes as nossas experiências trouxeram uma maneira distorcida de ver a vida, de perceber a vida. Os nossos traumas. Às vezes os nossos traumas podem estar dialogando com uma determinada narrativa. E aí a gente está reforçando mais ainda esses traumas. E aí, professor, como é que eu faço, então? Cara, eu não tenho a mínima ideia. Por isso é que existe a filosofia, por isso é que existe todas essas discussões. A vida é algo complexo. Riobaldo, no nosso Grande Sertão Vereda, já dizia, viver é muito perigoso. É muito difícil. O pensamento, a vida, tudo é complexo. Não tem... Desconfiem, gente. Isso é que é importante. Desconfiem do manual de instruções que podem lhes ser dados, seja por o que for, seja de que ordem for. Desconfiem disso. A vida é isso. Você precisa seguir isso. Desconfiem disso. Né? No meu entender, não há algo pronto e acabado.
né, sobre o que é viver, sobre o que é viver em sociedade, como é a maneira que a gente... Né, acho que isso daí a gente pode descobrir coletivamente, né? E isso daí é através das trocas, das experiências, das discussões, dos debates, das discussões, não briga, não estou dizendo isso, das trocas, de ouvir o outro, de ouvir o que é diferente daquilo que a gente está acostumado também, para a gente sair um pouco dessa nossa redoma, para a gente abrir os horizontes, e aí, através do que a gente ouve que é diferente, ou a gente pode reafirmar aquilo que a gente pensava, ou problematizar. E, de repente, até mudar a maneira de ver as coisas. Isso é enriquecer. Né? Eu acho que o Drummond ele é um exemplo, quando a gente olha para a obra dele, a gente vê um indivíduo que tinha um determinado comportamento em determinadas obras, né, e que muda radicalmente. Ele tem uma poesia que você vê que ele traz a força do revolucionário, né, do anarquista, né, que é aquele cara que se opõe, né, ao modelo vigente, né, que é a poesia A Flor e a Náusea, que eu acho que é do livro A Rosa do Povo. Você vê ali várias poesias que têm essa energia revolucionária, que depois, nas obras, em outras obras, a gente já não observa isso. Né? Nessa poesia A Flor e a Náusea, ele diz: os ferozes padeiros do mal, os ferozes leiteiros do mal, pôr fogo em tudo, inclusive em mim. Ao menino de 1918 chamavam anarquista, porém o meu ódio é o melhor de mim. Com ele me salvo e dou a poucos uma esperança mínima. Veja, aqui a gente tem uma visão de mundo, a gente tem um ser que tem uma alma, uma atitude voltada para uma luta, voltada para dar a própria vida, voltada para uma guerra, para uma luta de classes, inclusive. A gente pode trazer isso quando a gente pensa nos ferozes padeiros do mal. É o trabalhador, os ferozes leiteiros do mal, pôr fogo em tudo, ou seja, destruir a ordem vigente, destruir a burguesia, né, que é o lado opressor, que condiciona. Veja, isso é uma maneira de ver que vai se ressignificando. De repente você vê um "e agora, José? Acabou a utopia." Acabou a utopia. E agora, José? A noite acabou, a festa acabou, o riso não veio, a festa não veio, o bonde não veio a utopia. É quando, veja, um novo homem que caiu na real, tipo... os ferozes padeiros do mal, pôr fogo em tudo. Ao jovem de 1918 chamavam anarquista. O jovem, veja, aquela coisa do jovem que quer mudar o mundo, que quer todas aquelas coisas e de repente tudo muda. Todas as coisas mudam, acabou a utopia, acabou o sonho, acabou a fantasia. Né? A própria palavra utopia, ela já traz algo que não é da ordem do factível, do real. Né? E aí é a mudança. Mas por que esse cara muda também? Porque ele testa, porque ele não se prende numa redoma, porque ele poderia não ter aberto os horizontes e permaneceria sempre ali, naquela visão de mundo dos ferozes padeiros do mal, dos ferozes leiteiros do mal. Mas ele testou algo diferente e validou aquilo. Ele validou uma outra política, uma política que era uma política de uma ditadura? É claro que não, ninguém está dizendo isso. Mas ele começa a perceber que aquela maneira como ele também via o mundo era uma maneira diferente. Isso eu estou falando inferindo pelo fato de ver as obras dele e pelo fato de saber da história dele. Que ele era um cara que se desvinculou do Partido Comunista, depois fazendo até muita crítica. Né? Então, gente, isso só pode acontecer para as grandes almas. Né, para os sujeitos que estão abertos para a própria mudança, para a própria renovação. Né? Isso vale para tudo, isso vale até para as nossas convicções que a gente tem, né, dentro daquilo que a gente acredita como muito verdadeiro, como muito vivo. É preciso
É preciso, eu diria, a gente não se fechar nessa redoma das coisas. Eu trouxe aqui o exemplo da política, mas isso serve para muitas outras coisas. É possível que a gente não precisa desembestar e sair, não estou dizendo isso. Mas é muito importante a gente não se fechar e acreditar que a realidade é aquela narrativa que nos trouxeram. A gente precisa entender, eu acho que foi Mallarmé, que diz que as possibilidades de um quadro são tão reais quanto o próprio quadro. Ou seja, eu não me lembro agora, não consigo falar na íntegra, eu teria que olhar. Mas a questão é o seguinte, trabalhar com essas hipóteses, testar as hipóteses, é uma maneira da gente, de algum modo, ir adentrando a alguma coisa, entendeu? Que vai nos renovar, que vai nos transformar, e que, sei lá, se por assim dizer, de algum modo vai transformar também o mundo. Né? O mundo ele se abre quando a gente abre também, quando as pessoas abrem a mente, quando elas abrem a maneira de perceber as coisas. Né? Posso falar um minutinho, Cadu? Claro, claro. Nós estamos trabalhando com a palavra poética. Né? Por que toca a gente? Porque ela aceita uma falta, ela aceita um vazio. Por exemplo, falar de morte. Não é possível dar conta da ideia da morte, dos nossos medos, ou da morte concreta, porque ela é impossível de ser, ela é do âmbito do indizível, do intocável, do intraduzível. O Jorge Luiz Borges, que é um poeta, tradutor argentino, que faleceu já há algum tempo, e é um ícone como poeta, como um grande pensador da literatura, ele diz assim, a arte, por que a gente fica encantado quando vê um objeto artístico, seja um texto, um quadro, ouve uma música, vê uma escultura, qualquer forma da arte, agora não estou elencando todas, mas assim, a arte, ela eu vou citar aqui o texto dele, né? A arte é a iminência de uma revelação que não se dá. Então, o escritor, o poeta, o músico, o compositor, o pintor, ele tenta, o escritor do teatro, né? O autor da peça teatral, ele tenta tocar, mas ele sabe que ele não pode tocar, ele não dá conta daquele objeto. Isso é que nos faz ficar presos, entusiasmados, encantados, enternecidos com a palavra poética. E sobre a palavra poética, a gente tem que lembrar que o Drummond, como todo escritor, ele trabalha com a palavra. O nosso objeto, por exemplo, nós falamos, temos uma disciplina, vamos analisar texto. O poeta, o escritor, o objeto de trabalho dele é a palavra, e ele trabalha com a própria palavra. A própria ferramenta dele é a palavra. Então, ele sabe que as palavras é o meio mais virtual, extraordinário que o ser humano inventou. Ela representa o mundo. Está sempre representando algo que também é no âmbito do indizível. Eu lembro que semana passada eu falei assim, a palavra mesa, ou a palavra computador, e a palavra falada ou escrita, eu não lembro o objeto. Ela está representando virtualmente ali no desenho da palavra, ou falando, os fonemas da palavra, algo que que nós aceitamos como real, mas é um mundo virtual das possibilidades. E quando entra no reino das palavras, a gente sabe que as palavras elas ganham significações novas, porque existe uma estrutura de recados. Isso é uma coisa muito legal, que é um texto que eu aprendi do Recado do Morro, do Guimarães Rosa, que é posterior ao Hora e Vez de Augusto Matraga, em que personagens vão recebendo recados que vêm da natureza. Mas os recados, a estrutura do recado, que tem a ver lá com o narrador dessa história, que ele ouviu uma amiga falar, mas ele não sabe muito bem se ele vai tateando, vai construindo a história, e tateando, vai memorizando, fundindo, vai colocando numa sintaxe, numa ordem frasal, aquilo que ele vai reconstruindo e construindo um mundo ficcional. Porque ele não viu, a amiga também não viu a situação que aconteceu com a tal moça que pegou a flor. Então, é história de história, e a estrutura de recado, a cada um que vai recebendo, ele vai transformando, dando sua nova possibilidade de entendimento.
Então, é interessante a gente pensar o seguinte, que uma palavra reverbera no outro. E quem escuta dá outra significação. Então, vai passando um para o outro, vai transformando os recados que nós ouvimos. Então, por exemplo, cada um de nós que ouviu aqui o Cadu falando, ou vocês me ouvindo, vão ouvir e vão ter entendimentos outros, que vão passando para outros, que vão relendo de outra maneira. Isso é que o teórico Bakhtin, né, que é um linguista e também teórico literário, fala que é um caráter que é próprio da estrutura da linguagem, que ela é um trânsito de sentidos, e que está sempre que não existe um lugar em que a palavra esteja pronta, fixa, terminada. Ela vai sempre ganhando novas acepções, novos sentidos, à medida que nós vamos falando e passando para outros. Eu falo uma coisa e vocês escutam e vão receber e interpretar de uma outra maneira. Isso é extraordinário, porque é o mundo da linguagem, é o mundo da virtualidade. Eu penso que vocês, que a internet, que é a descoberta da virtualidade moderna, a palavra, ela seja falada ou escrita, já é o mais potente mundo virtual possível. E cada um de nós dá a sua acepção. Então, eu lembrei aqui de uma frase do próprio, que existe do Drummond, que ele diz assim, acho que o título do poema é Procura da Poesia, ele diz assim, penetra surdamente no reino das palavras. Ali, é nesse reino que você vai encontrar a poesia, não nas coisas, nos objetos, não que as coisas, objetos e situações não possam ter poesia, mas é a palavra com a palavra, nesse processo de recados que nós vamos dando situações novas. E eu acho que essa leitura traz uma ideia legal para esse texto, que é esse tatear que o narrador vai construindo e fazendo essa história que sai de uma amiga que ouviu, que embora não tivesse muita... ele, que também, o narrador, não tivesse dado muita atenção ao que ouvia dos amigos, embora eu sempre gostasse de ouvir os amigos falarem, ou só observar o que o amigo está falando, ou só olhar o que o amigo está manifestando corporalmente, mas ele vai construindo esse sentido a partir desses recados que ele vai recebendo e dando novas acepções. Vou falar mais não, tá? Ótimo, beleza, Darisa. Excelente. E aí, gente, a gente termina aqui, porque, veja que, dito isso tudo, a gente acabou ficando um bom momento aqui falando da questão a gente acabou entrando bastante no Drummond, né, numa questão voltada para o aspecto ideológico, porque ele aparece aqui de uma forma irônica, né? E aí, como a gente vai ler ao longo do tempo, vocês vão ler outros textos do Drummond, vocês vão perceber que ele, por diversas vezes, ele ironiza, né? Há uma ironia e há uma crítica em relação a questões que envolvem grupos de poder. Mas veja que a família, então, pensa numa saída, né? Então, a ideia é levar flores, tentar restituir de algum modo. A mãe tenta fazer isso, né? E não consegue. Ligam para a companhia de telefone, pedem ajuda, nada vai dando certo, né? A voz sempre continuava mendigando a flor. E veja, olha só, gente, é importante isso aqui, ó. A moça perdendo o apetite e a coragem. Andava pálida. Atenção agora, sem ânimo para sair à rua ou trabalhar. Eu quero marcar isso daqui. Sem ânimo para sair à rua. Ponto. Bom, diante dos telefonemas, a moça começou a ficar preocupada com os telefonemas, começou a definhar. Ela não ia mais à rua. Logo, o pressuposto é que ela não ia mais aos cemitérios. Ela não estava mais lá dialogando, contemplando, anotando, se familiarizando. Em outras palavras, gente, aquela moça mantinha uma rotina de atenção àqueles que já não existiam mais e que provavelmente nem a própria família iam lá para visitar o próprio túmulo, né?
Essa moça, em última análise, ela é uma flor ambulante ali naquele cemitério. Sobretudo naquelas covas que nem flor tinham. Ela estava ali sempre, anotando, buscando informações. Tá certo que era um sim, outro não, era aleatório, né? Buscando saber quando morreu, quando acontecia. Mas ela tinha um envolvimento e havia uma contemplação. Essa moça não vai mais aos cemitérios. Então a flor ambulante, em última análise, também sumiu do cemitério. Tem a flor, né, material, física, que sai daquela terra ali, né, que era daquela cova ali, porque veja, ó, olha o que diz aqui, ó. Ó, olha o que diz aqui, ó. Nenhuma outra flor convinha, senão aquela miúda, amarrotada, esquecida, que ficara rolando no pó e já não existia mais. As outras vinham de outra terra, não brotavam de seu estrume. Isso não dizia a voz, era como se dissesse. Então, veja, essa flor física, essa flor que foi retirada ali, né, daquela terra, daquele estrume, né, ela já não existia mais, né? Assim como também já não existia mais no cemitério essa flor ambulante. E aí volta a dizer, eu faço essa leitura e construo essa interpretação de flor ambulante, porque era o que de vida que se relacionava com todos aqueles mortos ali, né? Buscando, através das anotações, através das contemplações, aquilo que provavelmente nem familiares mais buscavam. Então é dentro disso que eu vou construindo a leitura. Veja, então essa flor, e aí eu vou ratificar isso no final. Acho que foi a Beatriz que falou que trouxe uma leitura em que a flor era a própria moça. E aí eu posso sim construir uma leitura nesse sentido dentro disso. Veja que o pai joga a última cartada, que é a questão do espiritismo. Veja, nada disso foi suficiente para entender essa situação. Veja, não era possível compreender mais que isso. Alguém pede continuamente uma certa flor e essa flor não existe para de ser dada. E a moça? Aí o Carlos pergunta para a mulher que lhe contou a história. Carlos, eu preveni que meu caso de flor era muito triste. Agora, a moça morreu no fim de alguns meses, exausta. Assim como a flor que foi tirada da terra, que fica sem a água, amassada, que vai morrer, ela também. Ela foi tirada daquele cemitério. Ela foi tirada dali. Mas veja, é um tirar-se diferente. É um cansaço, não entendo o que está acontecendo, é uma depressão que vem diante dessa voz que vai fazendo ela definhar, e ela também acaba morrendo. Mas sossegue, tudo há esperança. A voz nunca mais pediu. Veja, depois que a moça morre, assim como a flor que foi tirada dali, que morreu, obviamente, num tempo muito mais rápido, porque o tempo para a flor é diferente do que o tempo para uma pessoa, mas veja que é como se, com a morte, e aí é uma leitura que eu faço, é como se a morte dessa moça fosse essa restituição, porque morta, ela vai para onde, essa moça? Ela vai para onde ela ia quando viva, contemplava. Ela vai para o cemitério. E aí no cemitério, ao encontro dessa voz com essa moça. Então, há o encontro dessa voz com a flor ambulante, com essa imagem de moça, que quando viva, dava a devida atenção, era, em outras palavras, o símbolo da vida, porque de fato estava viva,
ali naquele cemitério, ali com aquelas pessoas. Então, veja, eu construo essa interpretação para entender esse final, para entender o porquê, né, da voz não ter mais pedido. Eu construo essa interpretação assumindo a ficção, assumindo a história que me foi contada da maneira como foi contada, tá? Só que veja que eu hesito, eu posso assumir e trazer toda essa interpretação, ou eu posso mudar radicalmente, dizendo que tudo isso não faz sentido e é incoerente porque a história foi contada por diversas pessoas e, portanto, não é verdadeira. E é nessa hesitação que eu encontro o extraordinário, e é nessa hesitação que o texto ele enriquece. É nessa hesitação que o texto ele enriquece e é possível, né, a gente o estranhamento e todas as outras questões que fazem parte da literatura, a gente percebe, né, numa elaboração de textos como esse. Então, a interpretação dada é essa, tá, gente? Que foi feita. Alguém em cima do que foi dito, ou até de outras questões, quer falar alguma coisa? Depois entraram outros alunos, entrou a Yasmin, entrou o Luiz Vito e a Beatriz também, que não estavam. E aí, meninas e meninos, o que vocês acham? O que vocês perceberam? Que outra leitura vocês podem alavancar em cima disso? Larissa, na aula passada, falou de uma consciência, né? Para toda uma questão de uma consciência. Ela tinha começado a desenvolver um raciocínio, que também, né, poderia trazer uma outra leitura. E aí, esses 8 minutos finais de aula aí, pelo menos, vocês não querem colocar nada, não querem trazer nenhuma leitura, ou qualquer comentário, se não tiver uma leitura, qualquer comentário sobre o que foi dito, qualquer coisa que tenha chamado a atenção. Tá sem áudio, né? Larissa está sem áudio, vai tentar escrever alguma coisa. Uhum. Beleza. O ponto fantástico, que a gente vai observar, né, que a gente chama de fantástico, essa hesitação, a gente vai ver em várias leituras, todas as leituras que a gente vai fazer, a gente vai observar isso, vai observar esse trânsito de algo que pode ser respondido segundo as leis que conhecemos e, ao mesmo tempo, né, quase sempre, eu cheguei a falar isso na aula passada, quando algo parecer muito verdadeiro, a gente vai ter que levar em consideração quem é que conta a história, né? Então, o que a gente pegou no texto hoje, eu vou repetir em outros textos. Depende de quem conta, né? Quando a gente pega uma obra, né? Aí eu mencionei a obra do Edgar Allan Poe, que é O Gato Preto, né? O narrador, a primeira coisa que ele diz é que ele não está louco e que com certeza não está sonhando, né? A primeira coisa que a gente tem que fazer é tentar duvidar de quem nos conta essa história, quando a história é muito absurda. Não estou louco e com certeza não estou sonhando. Assim como a gente duvidou ali de cara ali, dentro da leitura que eu fiz, quando eu propus que isso não era um conto. Então, primeira coisa é suspender, né, a veracidade que tentam nos impor. Tá, gente? Isso daí, em outras palavras, é um exercício para a gente começar a lidar com a vida, em tudo aquilo que tentam nos impor como verdadeiro, como verossímil. Todas as narrativas,
né? A gente está trabalhando com a palavra poética, a gente pode pegar isso, fazer uma associação isso em relação às outras coisas que nos contam, né? O gato preto, aquela história fantástica, extraordinária, ela é construída dentro do mundo do narrador. Uma pessoa que sofreu um determinado trauma e que vem nos relatar esse trauma, ele vai nos contar segundo a sua versão. Se uma pessoa tem uma inimizade com alguém, ela vai se referir a esse alguém segundo a experiência que ela teve com esse alguém. Se você conhece uma outra pessoa que tenha também uma relação com esse alguém de amizade, você vai ouvir uma outra narrativa. Não, essa pessoa não é assim, não. Tem esse problema, tem esse outro, mas é assim, tem uma outra característica. Então, depende de quem conta. E isso daí é importantíssimo. Tá? Importantíssimo para a gente avaliar a veracidade dos fatos. Quando a gente tem histórias com narrador onisciente, que traz situações que não nos parecem absurdas, a gente, de imediato, a gente valida o que ele diz. Ou mesmo um narrador em primeira pessoa, que traz situações que não nos parecem absurdas, a gente, de imediato, valida o que ele diz, né? E aí fica uma reflexão. A gente vai precisar repensar, inclusive, as situações que não nos parecem absurdas. Porque são as situações que não nos parecem absurdas que nos manipulam, né? São elas que nos manipulam. A gente não é manipulado por aquilo que é extraordinário, por aquilo que é absurdo. Pode até ser, mas é mais difícil, né? Então, nesse sentido, é uma outra questão que a gente precisa também fazer reflexões. É claro que, volto a dizer, em se tratando de texto literário, a gente está dentro de um outro discurso, de uma outra proposta. Eu estou estendendo isso tudo aqui para outros contextos, né? Que são os contextos que vocês, enquanto cidadãos, enquanto pessoas, adultos, né, futuros adultos aí, vocês são jovens adolescentes hoje, mas como futuros adultos vocês vão viver, né? E aí eu acho que também com a poesia, também com a arte, de algum modo a gente pode pensar sobre isso. Bom, são 1h58, eu não sei se a Larissa está escrevendo algo. Provavelmente sim, que estou sem áudio, vou tentar escrever algo. E aí, assim que ela enviar, a gente termina a aula. Vai terminar no horário. Isso. Beleza, então a gente espera você acabar de escrever, lê e encerra. É porque você começou. Quem escreveu, meu tempo acabou. Boa aula para vocês, fui. Valeu, Rian. Se estiver vendo o vídeo aí depois. Ana Paula também conseguiu voltar, que bom. Isso é ótimo. Deixa eu ver quem está aqui agora. Yasmin, Larissa, Beatriz, Darisa e eu, sobrevivente. Não dá para perder sua aula, não, rapaz. É um espetáculo. Eu sou fã de carteirinha. Depois a gente precisa conversar sobre as questões de planejamento para as próximas aulas, hein, Darisa? Porque... É verdade, Até para outras turmas, porque... Aproveitar que está sendo gravado aqui, gente, enquanto a Larissa escreve,
a gente já sabe que previsão para retorno, né? Se tiver algum retorno, seria em outubro. O secretário de Educação anterior falou em retorno em outubro só para os alunos que não tinham internet, mas o secretário parece que foi preso e foi... ou se não foi preso, vai ser preso. Né? Parece que ele está em casa por conta do Covid, mas que tem uma ordem de prisão. Isso é o que as notícias colocam aí, né? Então, e aí, uma coisa que foi oficial é que ele não é mais o secretário. Tem uma secretária que é interina, mas né, a gente está sem um secretário, por enquanto, de educação escolhido aí. Então, não se sabe os rumos da educação. E o que a gente tem é a plataforma. Né? Então, é até bom para os alunos que, de repente, vierem assistir essa aula, para, de algum modo, tentarem dialogar com uma forma de estudo, seja nas apostilas, fazendo as apostilas lá, ou participando das aulas. Professora de História para 901, a professora Eliette, colocou na plataforma que vai dar aulas pelo Google Meet. Eu estou fazendo aulas pelo Google Meet. A professora Darisa faz com a turma dela. Tem vários outros professores que já estão fazendo. Os que não fazem estão atendendo pela plataforma. Então, interagir lá, fazer perguntas. Né? Eu, de vez em quando, olho os materiais lá. Tem muito material, todos os materiais, né, são materiais excelentes. Tem estudado história de outros professores, né, buscando informações, visto vídeos colocados por outros professores, e muito material bom mesmo. Então, um diálogo, porque até mesmo ficar esperando para o ano que vem, aí dá fevereiro, dá março, dá abril, dá maio, dá junho, e a gente não retorna, não dá para paralisar, né, gente? Não dá para a gente... A vida não para, né? A vida continua. As escolas continuaram, né? Nem todo mundo tem acesso, a gente sabe disso, mas quem tem acesso tem que aproveitar. Acesso à plataforma, acesso ao Google Meet. Uma coisa que eu já falei aqui em algumas vezes, mas agora que está gravado eu posso falar isso. É a oportunidade que a vida nos dá, para quem tem essa oportunidade, não jogá-la fora, né? Tanta gente que passa fome no mundo, e nem por isso quem não passa fica passando fome porque os outros passam. Então, quem come, quem tem um prato de comida, não vai jogar comida fora, vai comer tudo, né? Não é assim que o pai da gente fala? Não come essa vida, não deixa de comer toda a comida porque tem muita gente passando fome. Então, por conta disso, mesma coisa o acesso à internet. Então, não vamos esperar um retorno que a gente não sabe quando vai acontecer. Existem muitas narrativas, já que a gente falou em narrativas, existem muitas narrativas sobre o retorno, sobre o fim da epidemia, da pandemia. Então, não vamos deixar a vida parar, não. Tá bom? Bom, fazer a leitura da Larissa, e aí a gente encerra. Concordo com a sua interpretação, se for levar em conta que o caso realmente ocorreu sobre o significado da flor e da morte da moça. Para mim, por estar se tratando de um conto fantástico, nunca tinha lido algo como esse texto, tento tirar uma interpretação além do que está no texto. Estou levando em conta as duas interpretações. Eu também, Larissa, eu também. Eu levo as duas. Resumindo, ainda estou presa assim, aí sim, a sua, né, a questão de ser a consciência e de ser, de fato, uma pessoa morta. É difícil escrever tudo muito rápido, ideias, beleza. Sim, beleza. É isso, Larissa, você construiu uma leitura em cima da consciência e é possível essa leitura, dá para validá-la, você vai ter que trabalhar a tua argumentação para validar, e é possível pensar como uma pessoa morta também. Eu aqui valido em cima de duas leituras. Eu valido em cima da leitura das narrativas que são construídas e recriadas pelas diversas vozes que contam a história, e valido uma leitura dentro do aspecto ficcional, quando eu aceito aquilo como uma história que é contada, né, por todos, uma história fantástica,
e dentro dela eu tento criar uma coerência, né, para poder não ficar uma coisa sem pé nem cabeça, mas que vai que as possíveis não explicações que são dadas para essa história vêm dos ruídos de comunicação e não, né, da própria realidade em si, nesse sentido. Tá bom? É isso, gente. 1h05, hoje acabamos cedo, não fomos muito tarde. Então é isso, gente. Até amanhã. Bom dia para vocês. Tchau, tchau para todos. Tchau. Bye, bye. Tchau, Cadu. Obrigada.